Então fizemos uma greve para poder mostrar que os estudantes estavam unidos e com vontade de se mobilizar para baixar esse valor. E fizemos a primeira greve da PUC e a única que todos os cursos pararam. Nós conseguimos isso. E é lógico que o BOP lá da Brigada Militar foi lá, era uma época legal, porque era 1980, 81, eles vêm com tudo pra cima da gente com o cacetete. Tá? Quando é tudo mesmo, né? Tipo, tem alguém filmando. Não tem ninguém filmando, cara. Já pensou? Se não tem prova, como é que era? É muito complicado. Pesado. Muito pesado. Apanhamos muito de cacetete. Mas foi uma experiência bacana. Bacana. E daí tu sabes que... Tu tá num momento de mudança, né? É. Tu tá vivendo um momento de mudança. Sim. E como eu participava dos movimentos intenso. políticos e estudantis, a política está enraizada no teu comportamento. Sim. E eu venho para Taquara, então, para disputar a eleição para vereador, em 1982, na eleição de 82. Mas na brincadeira, porque, na verdade, a minha ideia era apenas disputar, não era se eleger. Por quê? Porque não tinha tempo, pô. Eu estava em Porto Alegre. Eu vinha às sextas-feiras, de tarde, fazia campanha sábados da manhã, sexta de noite com minha turma aqui no clube comercial e tudo mais. Sábado da manhã, domingo, e domingo de noite já ia embora, porque segunda eu tinha aula, de segunda a sexta eu tinha aula. E tinha que trabalhar. E aí? Como é que tu vai se eleger fazendo campanha no final de semana? Sim. Mas me elegi. Caramba, quantos anos? Eu tinha 18. 18 anos, vereador, eleito. Sim. Caramba. É muito recente. É o mais novo do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul. Naquela época, o MDB, até saiu uma matériazinha na Zero Hora, dizendo que o vereador mais jovem do MDB no Rio Grande do Sul foi lá de Taquara, o Denis e tal. Então foi uma história bacana. É um marco. Na verdade, é o movimento estudantil conseguindo eleger alguém. Que isso é uma coisa difícil hoje. Exatamente. Daí tu entra numa Câmara de Vereadores em Taquara. Me lembro da minha primeira sessão, eu tremia que nem vara verde, porque, afinal de contas, ser vereador naquela época é bem diferente do que é hoje. Sim. Bem diferente. Naquela época, vereador era para gente mais velha, que já não tinha mais o que fazer, se elegiam, né? Se elegiam um vereador. Claro, iam lá discutir. Senhores, conversavam. Eu podia ser filho de qualquer um deles. Sim. Eu era uma criança, estava fedendo a fralda ainda, lá no meio daquela velharedo todo lá. Mas estava lá. Mas foi muito bacana, porque ali eu pude aprender a me dosar. Falar na hora certa. O que dizer quando tu está em grupo. Porque você, querendo ou não, você é uma autoridade. Sim. Então, a postura muda. Completamente. Quando a gente fala assim, o poder te corrompe, o poder te leva... Tu é mordido pela mosquinha azul, né? E é verdade. Você se sente autoridade, você sente que você é o vereador da cidade. Você foi eleito, tantas pessoas lhe escolheram. Então você é o vereador, você é uma autoridade. Agora, quando você deixa esse conceito de autoridade lhe subir a cabeça ao ponto de não saber mais raciocinar, aí está errado. Então você tem que saber, tem que entender que o vereador nada mais é do que um representante daquele que não pôde estar aqui. Sim. E para me dar conta disso, eu levei talvez uns 2, 3 anos até poder entender o que eu estava fazendo ali. Sim, com 18 anos eu falo para os guris, antes dos 20 a gente é meio idiota mesmo. Porque mas é que tu pensa o seguinte, antigamente tu amadurecia muito mais rápido. Mas hoje a gente percebe que existe uma mudança mental muito grande quando tu rompe os 20 anos. Sem dúvida. Tu começa a perceber, não é só eu que estou aqui, não é só minha opinião que conta, peraí, o que está acontecendo em volta? Tu começa a se tornar adulto, né? Exatamente. Eu acho que eu comecei a me tornar adulto bem mais tarde até. Eu nem sei se... Bom, mas vamos lá. E aí... nem sei se cheguei lá. E aí eu faço um projeto de lei. Bom, eu não deixei Porto Alegre, porque como eu era aluno, vereador e estudante de Direito, eu tinha que ainda fazer minhas aulas lá. Então eu passava a semana, ficava só final de semana em Taquara, ainda como vereador. Então era complicado, eu tinha que saber, e ficava segundas-feiras de noite, eu ia de manhã, domingos de noite para Porto Alegre, voltava segunda de tarde,
para fazer a sessão de noite. Sim. E terça de manhã, bem cedo, pegava o primeiro ônibus e voltava para Porto Alegre. O salário de vereador, naquela época, era um salário mínimo. Então, não era lá muita coisa, mas ajudava nas passagens e tudo Sim. mais. Mas não é esse o problema. O problema Viabilizava. lá em Porto Alegre, eu participava muito da AGAPAN, Associação Gaúcha de Proteção ao Meio Ambiente, Sim. que era do José Lutzenberger e do José Que ano isso? 1982 me elegi, de 83, 84, participei Pioneiro. muito da AGAPAN. Sim, Não, falava nem se falava nisso nessa época. E se tu falasse em proteção do meio ambiente naquela época, era maconheiro, era Desordeiro, não fazia nada, preguiçoso. proteger matinho, proteger bichinho. Então, assim era a ideia. Mas o José Lutzenberger, não sei se vocês já ouviram falar nele. Não. Cara, esse cara foi pioneiro em tudo. Ele era um cara tão inteligente que ele estava vivendo uma época que não era dele. E todos, hoje, se você botar na internet José Lutzenberger, vai perceber que o camarada fez projetos, teve ideias para Porto Alegre, para o Rio Grande do Sul, que até hoje se discutem, se debatem aquilo que ele estava pregando lá atrás. Por isso que Porto Alegre era uma cidade do futuro. Por isso que Porto Alegre sempre teve esse conceito de ser uma cidade europeia, de gente inteligente, de gente tal, porque sempre tinha algumas pessoas que eram da vanguarda. Ainda pegar esse meio. Eu pego esse meio. Pego esse meio e trago para Taquara um projeto em 1986, que foi, na verdade, ele que me influenciou muito para apresentar esse projeto, que era o projeto que instituía a educação ecológica nas escolas municipais. Pô, à primeira vista, os vereadores deram risada do meu projeto. O que tu quer com esse projeto? Isso é bobagem. Cuidar de matinha, cuidar de plantinha, você não vai levar a nada. Tem que ensinar matemática, tem que ensinar a trabalhar, tem que ensinar matemática, geografia, história. É isso que tem que fazer. Bom, eles pensavam assim, vou ser derrotado com o meu projeto, mas vou continuar apresentando. Gente. Primeira votação eu perdi, mas aí naquela época tinham 2 votações para os projetos. Na segunda, aí eu me preparei. Viu que tomou pau na primeira. Aí eu me preparei. Fui buscar apoio nos meus amigos, nos meus colegas de colégio, nos meus eleitores, nos grupos onde eu poderia encontrar receptividade a essa ideia de ter uma educação ecológica efetivamente feita nas escolas. E consegui lotar a Câmara. Muita gente na Câmara. Cartaz, faixa, grito, barulho, Coisa de tambor. filme. E os vereadores tiveram vergonha do pessoal e votaram a favor. Olha só. Então foi aprovado o projeto. Só que o prefeito vetou. E quando o prefeito veta, o projeto volta para a Câmara para ser votado o veto do prefeito. Para derrubar ou não o veto. E eu novamente mobilizei o pessoal e consegui então criar a lei que institui. Até hoje não foi aplicada, mas pelo menos existe uma lei no Taquara. O que eu te digo sobre isso é que na minha geração começou uma campanha muito grande de conscientização de separação de lixo, etc e tal. Ah, sim. Tu consegue jogar lixo no chão? O Samuel tem 20 anos. Porque isso está tão enraizado na escola hoje. Eu participei de seminários e reuniões e palestras. Eu acho que o ano era 2008. 2008, 2007, assim, que eram muitas. A escola tinha muitos projetos desse tipo. Sim. E é uma coisa que enraizou em todo mundo. Coisas que, tipo, pessoas um pouquinho mais velhas do que eu falaram assim, se eu vou tocar meu lixo no chão, meu filho me xinga. Eu falei assim, sim, porque realmente enraizou na cultura da escola isso, dessa separação. O IACS lá, por exemplo, era a única escola que tinha um monte de lixo. A gente não sabia por que tinha tanta lixeira, porque tinha separação de lixo. Isso aí. Isso é muito legal, muito legal. E acaba refletindo nos hábitos dos adultos da população no futuro, né? Claro, claro. E isso tudo, uma pena que o projeto não pôde ser começado naquela época. Né? Hoje nós teríamos uma outra geração com outro pensamento. Teria evitado muita coisa. Né? É verdade. E aí cumpri 2 mandatos como vereador. Se reelegeu? Me reelegi, e até com uma certa facilidade. Cumpro meus 2 mandatos, mas ao mesmo tempo eu faço cursos, me formo em Direito, nesse meio tempo me formei em 85, então,
E logo depois comecei a ser assessor jurídico. Em 86 eu fui contratado pela prefeitura de Igrejinha para começar a auxiliar lá a prefeitura. Fico lá 9 anos para reestruturar a prefeitura de Igrejinha. Hoje a lei que tem lá de reestruturação da máquina e das secretarias é da minha época, ela está em vigor ainda, é bacana isso. E depois disso fui para Três Coroas, 13 anos, em Nova Hartz, 11 anos. Tá, e quando Riozinho que tu 20. começou a viajar? Ah, bom. Porque tu tá, 13 anos, 2 anos, assessor do vice-presidente da empresa. Tá, e ele viajou no meio de tudo isso o mundo. Como é que tu conseguiu viajar no meio dessa vida intensa? Pois é, Marcelo. Eu acho que em casa a gente aprendeu muito a não se prender muito a lugares. Meus pais sempre foram muito incentivadores. E quando a gente dizia, eu quero viajar para tal lugar, eles, vai. Na hora. Vai conhecer, vai olhar para outros lugares, vai ver como é que o pessoal vive lá.